Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu podcast com Rose Pod. Já vou começar pedindo para vocês, dá um likezinho, compartilha, tá? O nosso canal é muito importante para o crescimento, tá bom? E a gente conseguir aí trazer bastante assunto interessante para vocês e relevante, ok, gente? Então não esquece de dar o likezinho aí pra gente. Bom, hoje estamos com mais um episódio, né, do nosso podcast. É um mensal, tá, que a gente está fazendo. Como eu falei aqui, prometi para vocês que a gente estaria com a doutora Ieda Benedetti. E uma vez por mês ela vem trazer um assunto, né? Ela que é uma psicóloga maravilhosa, é doutorada, pós-doutorada, enfim, autora de vários livros científicos. E, gente, vamos combinar o que a gente precisa na vida? Uma boa psicóloga, é ou não é? A gente precisa de terapia. A humanidade, precisamos de terapia urgente. Então, nada melhor aí do que uma boa psicóloga. E eu posso trazer para vocês aqui, a gente ter a honra, né, e o prazer de ter aqui, uma vez por mês, a doutora Ieda Benedetti. Ieda, seja bem-vinda mais uma vez. Nossa, ao No Divã Pode. No Divã Pode. Olha, obrigada. Hoje o tema é interessantíssimo. Eu estava agora na faculdade conversando com o pessoal lá da FAPEP. Nós vamos também compartilhar com o pessoal da SEDUC. Vamos discutir isso com os professores, porque o tema de hoje fala sobre pessoas do mundo de modo geral, mas tem uma tangência específica com a educação. É isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre autismo e TDAH. Você sabe qual a diferença deles? A doutora vai falar. O TDAH e o autismo são transtornos absolutamente distintos. Vamos tentar conceituar os dois. Transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, tá? Por quê? Você pode ter hiperatividade, como pode não ter a hiperatividade. A questão é a atenção. Você pode ter déficit de atenção, deficiência na capacidade de se concentrar e ficar focado em alguma coisa, prestar atenção em algo. Então, esse transtorno pode ter hiperatividade, que são aquelas crianças absolutamente agitadas, ou adultos agitados, ou crianças apenas desligadas, dispersas, tá? Então, o déficit de atenção pode ter hiperatividade ou pode não ter hiperatividade. Ou é a criança que fica no mundo da lua ou põe fogo no planeta, tá? Entendi. Mas o transtorno tem que ser constante e frequente. Não existe aquilo de, o seu filho tem TDAH? Tem TDAH quando vai para a escola. E quando joga videogame, tem TDAH? Não, quando joga videogame, fica ali, focado. Então, não é TDAH. É escolite, é qualquer outra coisa. É dificuldade de estar adaptado à escola, de ter interesse na escola. Ele tem TDAH quando vai para a escola, mas não tem TDAH quando joga futebol. Quando está jogando futebol, ele presta atenção na bola, ele se concentra, ele joga bem? Joga bem. Então, não é TDAH. Nossa, isso é importante. Porque TDAH é um transtorno constante e frequente. Porque, senão, nós temos o quê? Dificuldade de adaptação na escola, dificuldade de adaptação naquele meio onde ele apresenta a suposta hiperatividade, o suposto déficit de atenção. É importante a gente compreender, né, que se a criança está desadaptada à escola, ela fica agitada, hiperativa na escola, ela fica desatenta na escola, mas consegue manter a atenção quando está jogando videogame, quando está praticando um esporte, quando está brincando com os primos, é porque nós não temos um déficit de atenção. A criança pode ter, por exemplo, fobia. Existem vários diagnósticos que ficam escondidos atrás de erros diagnósticos do TDAH. Fobia, a criança está fóbica, a criança vai para a escola e sente medo. Entendi. E aí fica agitada. Quando você sente medo, você fica agitado. Pode ser esquizofrenia, pode ser ansiedade, pode ter muitas outras questões que não é TDAH. Porque TDAH é um transtorno constante e frequente. Nossa, muito importante isso. E o TDAH pode ser com hiperatividade ou sem hiperatividade. Tá? Existe uma ideia assim, de que você entra com uma medicação no TDAH e a criança melhora. Você dá o remédio para o TDAH e a criança melhora.
fala, está vendo como era TDAH? Eu dei o remédio e melhorou. O remédio para TDAH é anabolizante. Se você tomar anabolizante, você fica mais feliz, você melhora. Entendi. Melhora tudo. Né? Só que vicia. E depois deixa de melhorar. Então, não adianta dar o remédio para TDAH e em 4 meses melhorou muito, mas depois viciou e piorou de novo. A gente precisa fazer um diagnóstico muito preciso. Entendi. Muito preciso sobre o que de fato essa criança tem. Porque se a criança tem fobia, se a criança tem esquizofrenia, se a criança tem, por exemplo, um déficit cognicional, ela pode ter um rebaixamento intelectual. Por isso que ela não consegue prestar atenção. Ela se desliga porque ela não está entendendo nada. Né? Se você não trata a coisa certa, você pode, se for, por exemplo, tiver ali um quadro fóbico maltratado, se tem um quadro esquizofrênico maltratado e você não pegou no começo, depois que ele se agrava, aí a gente não consegue os mesmos bons resultados que a gente teria se a gente tivesse feito o diagnóstico correto. Entendi. Então, isto é o TDAH, um transtorno constante e frequente, dos níveis de atenção acompanhados ou não de um comportamento hiperativo. Isso é TDAH. Autismo. Autismo, como o próprio nome diz, é auto, é um indivíduo que fica autocentrado. E é um adoecimento que compreende um déficit de subjetivação, da capacidade de compreender o que é subjetivo. Tá? Todos os outros sintomas do autismo estão atrelados a essa questão essencial. Ele não compreende o que é subjetivo. O que seria subjetivo? Eu estou feliz, isto é bonito. Isso é um critério que depende de conceitos pessoais, né? Uma piada que depende de um xiste, de uma compreensão súbita de algo que é subjetivo. O autista, ele não compreende isso. E existem vários graus de autismo. Existem pessoas que têm uma dificuldade de compreender o que é subjetivo, mas têm verbalização, têm capacidade de se relacionar, e existem autistas que são bem graves, que sequer desenvolvem verbalização, que sequer têm uma capacidade relacional bem articulada a ponto de estabelecer vínculos afetivos. Então, o autismo ele está no déficit de subjetivação e não no grau, porque nós temos pessoas que têm déficit de subjetivação com altas habilidades intelectuais. E existem pessoas que têm déficit de subjetivação com baixíssima capacidade de compreensão. Tá? Então, o autismo está no déficit de subjetivação. E não existe uma causa definida, consensual para o autismo. Bom, você já definiu aí para a gente, então, a diferença. E, doutora, por que é tão difícil o diagnóstico? Por que demora o profissional da área, ele demora tanto, né, para trazer um diagnóstico definido? Veja bem, o diagnóstico do TDAH é facílimo. Tá? Se alguém tem dificuldade é porque não conhece o assunto. Certo. Tá? Aí é o que a gente chama de iatrogenia. Errar um diagnóstico de TDAH é falta de conhecimento. Agora, o diagnóstico de autismo é difícil mesmo. Por quê? Porque não existe autismo, existem autismos. Porque existem autistas que têm uma causa neurológica associada. Certo. Existem autistas que apresentam o mesmo comportamento daquele que tem um transtorno neurológico associado e não apresenta o transtorno neurológico associado. Existem autistas que têm uma tragédia na sua vida pessoal. São crianças que foram não planejadas, foram, enfim, que foram crianças
que a família não queria uma criança, muito menos uma criança adoecida. E tem crianças que foram absolutamente desejadas, amadas, queridas, planejadas, não apresentam sintomas neurológicos e desenvolvem o autismo. Por quê? Porque as pessoas ainda não conseguem compreender a totalidade das causalidades associadas ao autismo. Por isso o diagnóstico de autismo é muito difícil, porque existem autistas com causas neurológicas que apresentam uma série de transtornos dentro do espectro, que é a dificuldade de se relacionar, é o FLAP, a dificuldade de compreensão subjetiva, o andar na ponta do pé. O FLAP, gente, é aquele movimento com as mãos, tá? O andar na ponta do pé, que parece que eles estão sempre dentro da barriga da mãe, flutuando, assim. É isso eu ia te perguntar agora. Alguns sinais, porque como são referências comportamentais, para os pais perceberem, será que meu filho tem, né, algum transtorno desse? Ou pode falar transtorno? Pode falar. Pode? Porque transtorno é aquilo que causa algum transtorno. Tá. Né? Não é necessariamente uma doença, é algo que é um transtorno de desenvolvimento, porque a gente não pode considerar uma doença. Sim. Porque existem pessoas absolutamente bem adequadas ao meio social e não são doentes. Eles podem estar dentro do espectro sem ser doente. Então, por isso que a gente chama de transtorno. E, sim, podemos chamar de transtorno. Então, tá. Ou, não, a criança tem a personalidade forte, ele é assim, no caso aí do hiperativo, né? Não, porque ela não para, quieto um minuto, ela sempre foi assim e tal. Enfim, como que os pais conseguem identificar quais são os sinais que eles devem pensar, olhar e falar, opa, tem alguma coisa errada? Vamos lá. No TDAH, são crianças que têm dificuldades para manter-se focadas. No autismo, o hiperfoco está sempre presente. Entendi. Então, aquela criança que foca demais... Foca em alguma coisa. Se encanta com alguma coisa. Faz assim... É muito comum, entre crianças que estejam dentro do espectro autista, a ideia de ficarem encantadas, por exemplo, com bonecas do Tiranossauro Rex, dos dinossauros, de modo geral, né? Das coisas da pré-história, né? Eles gostam muito de alguma coisa. Já as crianças com déficit de atenção, elas pulam de galho em galho, não focam em nada, começam a brincar com uma coisa, começam a brincar com a outra e vão mudando. Mas isso tem que ser constante, porque se ela fica assim, quando o pai está em casa e não fica assim quando o pai não está em casa, nós temos uma criança que está com medo do pai. Entendi. Se ela fica assim na escola e não fica assim fora da escola, nós não temos um quadro de TDA. Nós temos um quadro de criança com desadaptação à escola. Já o autismo é complexo demais a gente tentar compreender esse diagnóstico. Os médicos, os psicólogos se debruçam sobre isso e é muito difícil você chegar a um consenso. Né? Porque, assim, o hiperfoco está presente, mas existem pessoas que são hiperfocadas mesmo. As pessoas, por exemplo, que têm transtorno obsessivo-compulsivo, às vezes elas têm hiperfoco. Entendi. E é outra patologia. E a gente precisa ir fazendo o diagnóstico diferencial. Existem pessoas que não conseguem desenvolver verbalização. Essa criança não fala. Será que é autista? Pode ser autista, mas pode ser oligotimia ou oligofrenia, que é um retardo mental, um atraso nesse desenvolvimento. Doutora, e por que assim, nesses últimos anos, houve tanto diagnóstico de autismo, de TDAH? Qual que é o ponto? Onde que aconteceu isso aí? Duas questões são muito importantes que eu preciso ponderar aqui. Existem questões mercadológicas e existem questões
educacionais. Tinha uma onda de TDAH aí que era meio fake, porque os médicos eram bonificados para dar esse diagnóstico. Tinha uma época também que tinha uma lenda de que pais muito inteligentes tinham filhos autistas. Então, tinha um certo status por trás disso. Então, existem algumas coisas que influenciam essa onda, que são interesses escusos. Entendi. Né? Por exemplo, os médicos ganhavam viagens para Cancún para prescrever o metilfenidato, que era o remédio que se usa, né, que é o anabolizante que se usa para tratar o déficit de atenção e hiperatividade. Então, de repente, uma explosão de casos de déficit de atenção e hiperatividade aí, né? E todo mundo melhorando, mas, como eu disse, é um anabolizante. Nossa. Se é um anabolizante, todo mundo fica bem nos primeiros 3, 4 meses. Né? Tem um efeito ali, né, de uma melhoria no humor, né? Todo mundo fica contente porque está tomando anabolizante, fica mais ativo, fica mais presente, né? Isso é um ganho. Então, parece que a pessoa melhorou, mas a gente não está tratando a doença certa. Entendi. E não tratar a doença certa é encobrir a doença errada e deixar essa patologia que está ali encoberta se enraizar, e aí fica muito mais difícil de tratar. Nossa. De repente, eu era uma criança que tinha fobia da escola e a gente tratou como TDAH. Né? E aí a criança desenvolve um quadro fóbico mais tarde e não consegue se adaptar à escola, não consegue se adaptar ao casamento. Nossa. Né? Então, você encobriu alguma coisa. Então, tem razões escusas para isso. Agora, tem alguma coisa importantíssima para a gente discutir na esfera do desenvolvimento humano. Com o advento da internet, com a velocidade na comunicação, com o imperativo do neoliberalismo, que é o consumo cada vez maior, mais rápido, nós perdemos o tempo da subjetivação. Nós temos aqui um aceleramento de tudo. As pessoas perdiam marido e pai e faziam 1 ano de luto. As pessoas almoçavam em torno da mesa com a família ali. Né? Isso há pouco tempo. Né? Há pouco tempo, 50 anos. Né? Quando a gente se organizava em torno da igreja. Não, domingo a gente tem um ritual da igreja, meio-dia a gente almoça em torno da mesa, a influência paterna e materna estava ali, o outro humano estava presente. Entendi. O outro humano influenciava o outro humano. Né? Era o pai, era a mãe, eram as personalidades religiosas, eram as personalidades educativas, influenciando, né? E as pessoas brincavam ali nas praças, né? As praças não estavam ocupadas pelo tráfico de drogas, pela violência, pelos perversos. Aí as crianças brincavam e trocavam as informações, mesmo que fosse assim: nossa, meu pai é muito bravo, né? Meu pai não deixa eu chegar em casa depois das 8. Aí o outro fala: olha, minha mãe também é brava, meu pai é bonzinho, mas... E aí, mesmo que fossem famílias bastante rigorosas, havia o outro humano permeando isso. Entendi. Com o advento, né, dessa aceleração do tempo, tudo acontece em tempo real. A gente vê coisas horríveis, né? Pessoas sendo decapitadas no Oriente Médio, prédios caindo por atentados, tudo em tempo real, acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente não tem um tempo de elaboração. Quanto mais eu correr, melhor. As pessoas não se sentam para comer. Sim. Pedem a sua comida no fast food e não tem nem mais o nome da comida. Não é assim: olha, eu quero um filé de frango com... curry, ou não sei o quê. Não, a gente pede o número 1. Olha, eu quero o número 1. Verdade. Num primeiro momento, até o alimento era subjetivo. Né? A minha irmã gostava muito de pôr o arroz
e jogar o caldinho de feijão por cima. O mesmo arroz e feijão era diferente para mim, porque eu pegava o feijão sem caldo, amassava o feijão e jogava o arroz por cima. Era absolutamente diferente, embora fosse o mesmo alimento. Uhum. E existia toda aquela coisa ali, né, do humano influenciar o outro humano. Verdade. Hoje eu como, não sei o que eu como a promoção número 1, Uhum. né? Não sei o que tem ali, não tem o meu jeito, é sempre o jeito que já está programado para que seja assim para você. É verdade. Então, nós temos muitos elementos impedindo que o outro humano nos ajude a subjetivar. As personalidades que influenciavam as pessoas no primeiro momento, que era o professor, o pai, a mãe, hoje são personalidades inumanas. Verdade. Personalidades inumanas. Por exemplo, o fulano lá nos Estados Unidos resolveu que ia atirar num grupo de crianças. E a gente começava a dizer, mas isso é por causa da guerra do Vietnã. Essa personalidade influenciou muitas pessoas. E hoje a gente tem pessoas fazendo isso aqui no Brasil, que não tinha nada a ver com a guerra do Vietnã. Né? O que, num primeiro momento, era o padre, o pastor, o professor, o diretor, o pai, os colegas da praça influenciando, hoje são personalidades inumanas. Quando você pega um perfil, um mega perfil, né? Você pega o perfil de uma celebridade qualquer, e aí as pessoas seguem aquela pessoa e querem ser influenciadas por aquela pessoa. Não é aquela pessoa que faz aquele perfil. É aquela pessoa, mais um conjunto de marketing, mais um grupo de outras pessoas que tratam a informação, que direcionam a informação. Então, um grupo de pessoas forma um perfil que não é humano, mas está organizado em torno de um humano. Certo. E influencia. Infelizmente, hoje nós temos más influências, né? Vamos falar bem a verdade. E destituídas de subjetividade. Exatamente. Destituídas de subjetividade. Porque as pessoas são muito produzidas, né? As pessoas que estão postadas ali não são as pessoas, são as pessoas no seu melhor ângulo, com o filtro, né? E não importa se a festa foi boa, importa se a selfie foi bem postada. Exatamente. Doutora, falando um pouquinho mais aí do autismo, ele atinge mais o sexo masculino ou isso é mito? Atinge mais o sexo masculino na proporção de 9:1. É mesmo? Sim. Por isso que eu disse, não existe autismo, existem autismos. E já eu vou retomar a questão do déficit de atenção, mas essa questão que você colocou é muito importante. Por quê? Por quê que a cada 9 meninos tem uma menina? Por quê? E por que quando é a menina é muito mais grave? É mesmo? Pensa nas meninas com autismo e pensa nos meninos. Quando é menina é muito mais grave. Então, por que existe uma ideia de que se, então, existem muito mais meninos, é porque tem alguma coisa a ver com o gene Y. Não é assim que fica fácil pensar? Está errado. Está errado. Tem a ver com o gene X. Tanto que, quando é menina, são os 2 genes. É muito mais grave. Quando é menino, o gene Y segura. E por que dá proporção de 9:1? Porque muitos abortos eram crianças com os 2X comprometidos e o desenvolvimento não prossegue dentro da normalidade. E as mães perdem os seus bebês. Nossa, então a gente falando aí de fator, já que você tocou nesse assunto da genética, ele é um fator, o autismo é um fator genético ou é uma predisposição? Não, a gente não consegue categorizar, por isso que é tão difícil o diagnóstico do autismo, porque a gente não consegue juntar numa única característica, porque existem autismos, autistas, que a gente consegue fazer uma correlação genética. Né? Por que tem tantos meninos e tão poucas meninas? Por que alguns têm causas neurológicas e outros não? Por que alguns têm um histórico emocional comprometendo esse diagnóstico e outros não? Eu costumo afirmar, não é uma categoria de patologia, são pelo menos 3. Eu não entendi direito.
No sexo masculino é maior a incidência por quê? Porque temos um problema, em alguns casos, ligado ao gen X. Ah, tá. Tá certo. Aí, quando a gente tem os dois X, o bebê nem nasce. Porque as meninas são XX, os meninos são XY. Quando é o X, o Y segura. Agora, quando é uma menina, são os dois X com problema. Naqueles casos que a gente consegue pensar a causa genética. Mas existem casos que a questão é emocional. Não tem problema genético, não tem problema neurológico. A questão é que a criança tinha uma demanda que a mãe não conseguiu suprir. Ah, então a mãe não é boa, a mãe é culpada, a mãe é boa. A criança que demanda demais, às vezes. Mas, às vezes, a mãe negligenciou. Então, existem causas emocionais que estão associadas ao autismo. Existem causas neurológicas que estão associadas ao autismo e existem causas genéticas. E não estão presentes em todos os casos. Por isso eu digo, não existe autismo, existem autismos. Certo. São 3 categorias distintas para a gente pensar a mesma patologia. Daí a dificuldade da gente chegar a um diagnóstico nas crianças autistas. Agora, errar diagnóstico de TDAH, isso é iatrogenia. É muito fácil diagnosticar TDAH. Autismo é que é complicado. É verdade. Normalmente, assim, TDAH, quem percebe primeiro? A escola? Quem percebe primeiro é a família, não a família mãe e pai, é a família que fala mal. Entendi. É aquela criança insuportável, aquela criança muito agitada. Porque a mãe não vê, porque a mãe não dá educação. Quem percebe primeiro é as comadres. Né? Então, olha, gente, nem sempre, né, as comadres fazem mal. Vamos ficar alertas aí ao comentário. Preste atenção. Nem sempre a cunhada que te odeia. Para mim assim, está errada, né? Às vezes nós temos ali uma questão associada ao desenvolvimento que pode desembocar num déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, quem percebe primeiro os familiares, às vezes a mãe fala, olha, mas o meu outro filho, quando são 2, meu outro filho não era assim. Verdade. Tá? Então, compara um com o outro. Às vezes, a família, mas a grande onda é a escola. A escola que fala, o seu filho não presta atenção em comparação com os demais. Talvez por isso venha, assim, essa busca pelo tratamento ser um pouco mais tardio, por conta de esperar essa criança ingressar na escola, até ela ser percebida que ela tem alguma coisa, isso. Já foi. E muitas vezes o pai ou a mãe tinham a mesma questão. E as pessoas falam, mas é parecido com o pai. É verdade. O pai era assim também. Não, olha, o meu irmão era assim também. Tá? Então, tem essa correlação de identificação. Às vezes a criança se identifica no comportamento do pai ou da mãe. E, às vezes, tem toda uma configuração neurológica associada ao déficit de atenção que vai apresentar-se de forma mais mensurável, mais sensível na escola. Então, a escola se apercebe. Então, a grande onda de diagnóstico se dá ali por volta dos 6 aos 9 anos de idade. Mas existem pessoas que vão ser diagnosticadas lá na vida adulta. É isso que eu ia perguntar agora para você. Qual que é a diferença do autismo numa criança e num adulto? Foi um time que a mãe perdeu e aí essa criança cresceu, virou um adulto, ou ela não desenvolve depois do adulto, né? Não, é o déficit de subjetivação. Mentira. Pode acontecer eventos que fazem com que o quadro de autismo apareça num segundo momento. Eu até vi um caso desse recentemente. Era um menino com desenvolvimento normal e foi atropelado. Ele abriu um quadro de autismo verbal. Nossa. Ele fala, mas ele ficou autista. E quantos anos? Hoje ele tem 18, mas quando isso aconteceu ele tinha uns 6. E ele abriu um quadro de autismo. Então, pode acontecer. Está vendo como não existe autismo? Existem autismos. É verdade. Por quê? Porque esse aí teve uma lesão
neurológica e abrir um quadro de autismo, mas tem criança que não tem lesão neurológica nenhuma e abre quadro de autismo. Uhum. Eu insisto que são 3 categorias patológicas diferentes, pelo menos. E como que é a vida adulta de um autista adulto? Sempre implica num déficit de subjetivação. Então, são pessoas que são uma dose a mais ou uma dose a menos em relação à afetividade, aos hábitos. Por exemplo, o autista, ele tem hábitos de repetição. Uhum. Então, às vezes, ele é tão repetitivo que as pessoas falam, ele é chato. Entendi. Né? Ele é monótono, ele é repetitivo. E, às vezes, ele, por não conseguir conter a própria afetividade, por não ter tido um desenvolvimento que integre as ansiedades e module as ansiedades, ele fica agitado, né? Por exemplo, com um pouco de movimento na casa, ele fica hiperagitado. É verdade. Né? Ou, que é uma outra característica que o autista tem, é a hipersensibilidade visual e auditiva. Auditiva. Então, um barulho, né, Uhum. pode agitar tanto a criança quanto o adulto. Uhum. A luz também pode agitar. Um autista aqui com essa luz, nossa luz aqui está forte. É mesmo. Né? Isso hiperestimula ele. Entendi. Tá? E a gente tem, então, adultos aí que estão recebendo esse diagnóstico, né, de autismo, e as pessoas estão dizendo, nossa, eu sempre achei que ele fosse estranho, mas felizmente agora eu sei que o problema não é meu, não é que ele não gosta de mim, é que ele tinha um quadro de autismo. Sim, né? Algumas pessoas têm esse déficit de subjetivação, mas isso não é só de autismo. Todo mundo. Existem pessoas que são mais sueltos, né? Mais vivos, mais emocionados. Existem pessoas que são mais modulados. Uhum. Né? A gente tem ali, né, os obsessivos, eles são mais contidos, são mais frios também. Né? E existem pessoas que estão emocionadíssimos. Né? Não, porque eu estou apaixonado, porque eu vivo essa emoção, tal, namorada termina, nosso mundo caiu. Existem pessoas que são mais contidos. Isso não é uma prerrogativa dos autistas. Né? O que a gente precisa compreender é que todas as pessoas são diferentes. Todas as pessoas têm nuances de sentir. Então, a gente tem aí uma explosão de diagnóstico de autismo, uma explosão de diagnóstico de TDAH, que, por vezes, em nada favorecem a vida do indivíduo. Agora eu sei, né? Meu pai, meu marido, meu irmão tinha autismo, por isso agora eu compreendi. Você precisa compreender que todos os seres humanos são diferentes. É verdade. Todos os seres humanos são diferentes. Não é porque você sente mais ou sente menos que as pessoas têm que sentir assim. A gente precisa compreender o outro como um outro humano, diferente. Porque se for pegar bem e estudar todo mundo, cada um vai ter alguma coisa, né, doutora? Todo mundo vai ter um diagnóstico. Eu acho que eu não sou normal, não, gente. Isso, porque os normais são chatíssimos. Se você conhecer um normal, você traz aqui que eu quero estudar para ver. Né? Porque a gente costuma dizer, diagnóstico a gente consegue dar para todo mundo. Né? Até brincando antes aqui nos bastidores. Nos bastidores eu estava falando, olha, tem diagnóstico para tudo. Chegou atrasado é relapso, chegou no horário é perfeccionismo, chegou adiantado é ansioso. Né? Não tem como fugir. Você consegue dar diagnóstico para todo mundo. É meio falante, se espalha, é muito histérico. É muito contido, tal, é obsessivo. É muito repetitivo, faz um flap, é autista. Dispersou, é TDAH. Não, então a gente consegue dar diagnóstico para todo mundo. Sim. Em que isso contribui? A gente precisa ver o que tratar. Uhum. Então, toda essa onda diagnóstica, como a gente estava falando ainda há pouco, uhum. tem muito a ver com a influência das personalidades inumanas, o déficit de subjetivação, a ausência de tempo que as pessoas têm para formarem as suas personalidades subjetivas. Como é que eu vou ter pessoas que são capazes de subjetivar se elas são influenciadas por personalidades inumanas?
né? Quando eu olho lá um perfil e me influencia aquele perfil nem humano é. A gente tem pessoas que se formam pessoas influenciadas por coisas que não são pessoas. Doutora, vamos falar um pouco agora sobre tratamentos. Vamos lá. Porque, assim, tem bastante dificuldade dos pais, às vezes, de entrar com tratamento, medicações, porque eles acham que isso perde a espontaneidade da criança, né? Uhum. Quais seriam, assim, o tratamento para TDAH e para autismo? Primeiro, a gente precisa saber quando tratar. Uhum. Um pouco distraído e um pouco agitado, muita gente é. Sim, verdade. Tá? A gente precisa compreender o que é que nós precisamos tratar. Às vezes, esse déficit de atenção, ele está causando problemas de adaptação escolar. A criança não está aprendendo. Por não estar aprendendo, e criança é um trem cruel, né? Aquele ali não está aprendendo. Então, a gente faz bullying com ele, põe apelido. Então, se está tendo um prejuízo ao desenvolvimento, a gente precisa tratar. Para mim, a primeira coisa que a gente precisa tratar é um bom diagnóstico e uma tentativa de tratar sistemicamente. Psicoterapia. Uhum. Ver se a psicoterapia vai oferecer bons resultados. O analista, o terapeuta, junto depois com a equipe, caso seja necessário um psiquiatra ou um neurologista, precisam avaliar quando entrar com a medicação. Porque, de repente, a gente vai tratar, por exemplo, um déficit de atenção, uma hiperatividade com um anabolizante. Mas era uma questão que podia ser tratada emocionalmente, porque o anabolizante também tem os seus prejuízos, ele vai atrapalhar o crescimento da criança, ele vai desenvolver e abrir possibilidades de que aquela medicação vicie, e todo vício tem consequências. Né? Um vício abre porta para outros vícios. Quando você fala nesse anabolizante, um nome comercial seria o quê? Metilfenidato. Seria a Ritalina. A Ritalina, Venvanse, Concerta e Venvanse. Uhum. Entendi. E tem um outro. Nossa, eu não sabia que era anabolizante. Isso. São anabolizantes. Tem outros, tá? Stavigil. Porque tem uma galera aí, né? Que está tomando para uso recreativo. Exatamente. Né? Isso tem consequências. Então, quando medicar? Quando os prejuízos sociais, comportamentais, para a aprendizagem são significativos. Tá. Você deve tomar a decisão comedida. Uhum. Tá? E quando parar? Quando os médicos, os terapeutas, considerarem que é o momento de fazer isso e fazer da forma com que o profissional que prescreveu preconiza o desmame. Certo. Porque assim, eu não quero mais, vou parar. Não é assim. Uhum. Você precisa conduzir, existem critérios para isso. Porque as pessoas começam a usam de forma recreativa. Né? Eu vou tomar agora, depois não vou tomar. E isso é prejudicial ao próprio desenvolvimento naquele momento e futuro. Entendi. Tá? Agora, o autismo a gente não... Tem as medicações que a gente pode entrar quando tem muitos componentes neurológicos. Tá. Né? Porque, assim, não existe muita coisa que a gente possa fazer. A gente precisa, às vezes, conter quando o autista é agressivo. Então, a gente medica alguns comportamentos. É que se falam muito, assim, né, no cannabis, né, canabidiol, não é? Mas aí são as vertentes que têm sintoma neurológico. Entendi. É para aquele grupo. Eu disse, olha, eu sempre vejo 3 grupos. Para aquele grupo, o canabidiol ajuda muito, mas são para aqueles que têm sintomas neurológicos. Entendi. Em que vai ajudar se o sintoma era emocional? Se a questão foi o vínculo? Canabidiol não vai dar conta. O neurológico seria o quê, doutora? Os sintomas neurológicos são as convulsões,
né? São os enrijecimentos, podem ter componentes neurológicos. Entendi. Né? Tem muitos que convulsionam, viram o olho, né? E ali existe, então, uma aplicação para a medicação. Tá. Né? Outros casos, você vai medicar o quê? O que você vai medicar? Não tem um remédio para fazer as pessoas fazerem vínculo. Porque, às vezes, o autista não é agressivo. O autista, ele não é agitado, ele não coloca em risco a si nem ao outro, não convulsiona, Entendi. mas não faz vínculo. E você vai dar que remédio se ele não faz vínculo? Não tem remédio para isso. Porque a questão central do autismo é que ele não vincula, ele não subjetiva. Né? Esse afeto, esse bem-querer, ai, como é gostoso estar aqui. Ele fala, mas o que é gostoso? Naquele filme He-Man, né? Maravilhoso. É um filme excelente, recomendo. Excelente, eu assisti. Recomendo, é com o Dustin Hoffman Isso, e com o Tom Cruise. Tem um momento que a moça dá um beijo no autista. Né? Ela dá um beijo apaixonada nele, rola o maior clima. E ela vira para ele e fala, o que você achou? E ele responde, molhado. Porque é esta a questão, né? Porque um beijo é um contato de uma boca com outra boca. Todo o resto é subjetivo. É verdade. Ai, porque eu gostei, porque eu não gostei, porque eu gosto do beijo dele, porque eu gosto daquele sabor. Isso é subjetivação. É subjetivo. Tem gente que gosta de um beijo de um jeito, tem gente que gosta de beijo de outro jeito. Verdade. O sabor, a pessoa. Para o autismo, para o autista que não consegue subjetivar, o que você achou do beijo? Molhado? Molhado. Esta é a questão. Como que eu vou dar remédio para um autista, então, que tem um déficit de subjetivação? Agora, se ele é agressivo, eu preciso conter. Se ele convulsiona, eu preciso tratar. Mas são outras categorias. Porque o déficit de subjetivação eu não consigo tratar. Difícil, né? Eu só consigo vincular. E, para vincular, é super interessante, que é o que as pessoas não sabem. Tá? Eu estudo muito isso para te responder isso. Isso aqui é um grande ganho para este podcast. O autista que não subjetiva, você precisa trabalhar a ternura e o tempo. A criança precisa conseguir temporalizar para que ele vá sendo. O ser, né? Ele se transformar em ser e ser capaz de subjetivar, é necessário ternura e tempo. Você precisa oferecer uma rotina e para que ele vá conseguindo subjetivar. Eu, por exemplo, quando eu pego um autista no colo, eu não ponho ele no chão de uma hora para outra. Eu vou dando tempo para ele compreender que ele está sendo colocado no chão. Olha, então, é o tempo do ser. Eu falo para ele, olha, agora eu vou te colocar no chão. Você aguarde só mais um pouquinho, está vendo? Eu já vou abaixar e agora eu vou colocar o seu pezinho no chão. É o tempo do ser, que também é o tempo que a criança precisa lá no seio da mãe. Ele se vincular com o seio da mãe e aqui ele vira um processo. O amamentar, aquele alimento vai ser processado e nessa duração ele vai sendo, né? Agora ele fez cocô, então eu mamei e agora demorou um pouquinho, ela saiu, mas ela veio e me limpou. Essa noção de organização de tempo é o que é psicoprofilático para o déficit de subjetivação. Isso não trata questões neurológicas nem genéticas, trata o déficit de subjetivação. Este é o pulo do gato. Entendi. Esta é a questão que, por exemplo, o pessoal que trabalha só na vertente do comportamento, que são o ABA, por exemplo, né? O ABA é behavior, é comportamento. Você está tratando o comportamento ali. Não consegue compreender que a noção de processo e o tempo é a questão central para o autista. O autista, muitas vezes, não consegue esperar. E você conseguir fazer com que ele espere hoje 3 segundos e amanhã 4 para pôr no chão, já é uma a noção de processo. Que legal. Para que o autista vá sendo, ele precisa de tempo e de ternura. A ternura é que vai transformar os instintos da corporalidade dessa criança em capacidade comunicativa.
Ele precisa compreender que eu sinto fome, eu sinto vontade de comer, eu quero vincular com o seio da minha mãe, né? Este instinto, né, vai precisar se transformar no manejo, no cuidado da mãe em comunicação intercorpórea. A mãe segura e a criança sente gostoso e a mãe conta para ele que, ai, que isso é gostoso, meu neném que é cheiroso. E esta comunicação intercorpórea e o tempo é que pode ser capaz de transformar alguém que tem uma dificuldade de subjetivação em subjetivação. Este é o pulo do gato que os behavior não conseguem. Este é um avanço que esse podcast está oferecendo para as pessoas, porque isso é a última palavra, é o mais avançado que a gente já chegou em termos de compreensão da subjetivação para o autismo. Entendi. Doutor, o autista, ele consegue ter uma vida, assim, ele casar, ter uma família? Sim, porque depende do grau. Porque tem autista que tem um quadro muito grave. Não fala, não vincula, não tem como, né? E tem pessoas que têm dificuldade de subjetivação, mas evoluem muito bem. Essas pessoas que a gente consegue tratar nessas duas vertentes, na vertente da temporalização e na vertente da ternura. Doutora, falando um pouquinho de TDAH, em adultos, quais os sinais que a gente percebe no adulto e fala, nossa, esse cara ou essa menina tem TDAH? É um transtorno constante e frequente de perda de atenção, né? Quem tem TDAH não consegue ficar muito tempo, né? No caso, ela não consegue sentar para assistir um filme. Assiste um pouquinho, já levanta e vai pegar amendoim, que vai fazer alguma coisa, depois atrapalha todo mundo. É muito comum essas pessoas se casarem e não se adaptar ao casamento. Entendi. Casa separa, arruma um emprego, não para no emprego, sai. Já não conseguiu ficar na escola. São pessoas assim que têm uma rotatividade em tudo. Rotatividade de amigos, de namorado, namorada, esposas, roda tudo na vida dele. Ele tem uma inconstância. Por quê? Porque ele não consegue ficar tempo suficiente para que as coisas aconteçam. Ele não consegue temporalizar. Entendi. Ele não consegue processar as coisas no tempo, porque ele perde a concentração. Ele perde o foco daquilo que ele está fazendo. Ô, doutora, e qual seria aí, assim, um time para a gente já começar a perceber, já ir atrás dos primeiros tratamentos? Como que seria isso? Eu não sei se eu compreendi a pergunta. Qual que é a importância da gente já, assim, no primeiro momento, se você já ir procurar? Porque às vezes você fica olhando, você observa, será que é alguma coisa, será que não é? Vai passando. Trata logo, porque se não for uma coisa, é outra. A pessoa tanto para um quanto para outra. A pessoa está ali, não está conseguindo focar, está agitado, está desatento, derruba tudo, não consegue organizar o quarto está bagunçado. Você está vendo o sintoma? Não tenha medo de conversar com um especialista, mas procure alguém que sabe. É porque isso pode gerar nas pessoas algum sentido de incapacidade, ou, nossa, eu sou assim mesmo, eu não dou certo com nada. No caso aí, como você citou, de relacionamentos, não é mesmo? Às vezes a pessoa acha que... E já se acostuma com isso. Já se acostuma com isso. Já se acostuma. Meu relacionamento não vai dar certo. Minha mãe já falou, meus relacionamentos duram 3 meses. Meus amigos já falaram, você está empolgado? Isso aí é só 3 meses. Tal. E esses prejuízos, eles vão sendo acumulados, as pessoas se adaptam com isso. Mas, veja, procure conversar com quem compreende, né? E procure um diagnóstico, um tratamento seguro. Porque se for uma fobia que está escondida atrás de um TDAH, ela precisa ser tratada.
Sem preconceitos, né, doutora? Porque Isso. tem gente que não vai no psicólogo ou no psiquiatra e fala, não sou louca, não estou doida. Então, sem esse preconceito, sentir porque qualquer assim, coisa... é preferível ser louca, doida do que ignorante. Não exatamente. não vou. Aí você deixa a patologia tomar conta e ter prejuízos. As coisas, quando são pegas no começo, elas têm uma boa evolução, né? Qualquer coisa que você pega precocemente, que você diagnostica precocemente, desde um simples quadro de ansiedade até um câncer, tudo aquilo que você pega precocemente, você tem muito mais chances de ter bons resultados. Então, a grande questão é, você está vendo que tem alguma coisa ali? Vai conversar com alguém comedido. Porque as pessoas têm medo de ter que tomar uma batelada de remédio, de receber um diagnóstico horroroso. Mas, se você tratar no início, você trata com uma boa psicoterapia, com diálogo. Com diálogo. Você vai lá, dialoga, aumenta seu repertório, cresce, evolui. É simples. Doutora, você falou aí da questão das comadres, né, que são normalmente as primeiras a perceberem. Como que uma pessoa que percebe aí no familiar, alguém bem próximo, como que ela poderia chegar nessa mãe ou nesse pai e abordar essa questão? Olha, sempre criando um clima franco. Sempre criando um clima franco. Olha, eu achei que seu filho estava um pouco desatento, eu vi que ele derrubou as coisas. Pode ser como pode não ser, não sou profissional da área, tal, mas eu procuraria um terapeuta. Eu ouvi falar que a tal profissional é muito boa nisso. Procuraria, porque o diagnóstico precoce é sempre bom. Então, essa é uma forma boa de se dizer. Tá. Né? Porque se não for nada, já tira da cabeça, e se for alguma coisa, a gente já resolve. Porque o importante é que sejamos adultos e possamos enfrentar as coisas com coragem, com sabedoria, e é sempre olhando as coisas de frente, nunca jogando para baixo do tapete. Que a forma adulta de resolver as coisas, a forma madura para resolver, é se posicionando frente ao problema e encarando ele. Sim. Doutora, a gente vive num país aí que, infelizmente, os nossos governantes eles não investem, né, em tratamentos para a população. Em pesquisa. Em pesquisa, em questão de educação também. É muito difícil, né? E como que uma mãe ou um pai, ou enfim, uma família, eles poderiam, em busca de ajuda? O que tem para ajudar uma pessoa? Porque a gente sabe que autismo é super difícil. Eu acho que síndrome de Down, eles têm um aparato melhor aí, né? E o autismo eu acho que é bem mais complicado, né? Quais seriam os caminhos? Os caminhos seriam sempre na busca de um diagnóstico preciso. É 1000 vezes melhor você investir 10 vezes mais em diagnóstico, porque você economiza 100 vezes em tratamento. O que eu quero dizer? Procure sempre investir no diagnóstico correto. Entendi. Por quê? Porque se você diagnostica errado, você trata errado. Se trata errado, trata 2 vezes. E o pior, o tratamento pode atrapalhar o outro tratamento. Então, procure sempre, no primeiro momento, o diagnóstico preciso, porque aí você trata a coisa certa. Certo. Então, a melhor dica é: procure sempre profissionais capazes de diagnosticar precisamente. Né? Converse com pessoas que tenham expertise na área. Né? Porque você conversa com pessoas que estão iniciando, às vezes o erro do diagnóstico compromete a vida daquela pessoa. Certo. Então, o diagnóstico é mais importante. Os sábios dizem isso: invista 100 vezes mais em diagnóstico do que em tratamento. E, doutora, e no âmbito escolar, tem algum respaldo? A criança que tem o autismo, ela recebe alguma ajuda? Essa é até uma das causas da explosão de diagnóstico. Porque às vezes a criança nem tem autismo, mas como a criança tem direito a um tutor em sala de aula, né, facilita o trabalho ali. Às vezes a criança recebe um diagnóstico de autismo, não é autismo, mas que a criança tem um ganho, pelo menos. Tem alguém que vai ajudar no
na sala, no desenvolvimento. Ele tem direito a um auxiliar de desenvolvimento. Né? Entendi. Então, o autista ele tem direito a algumas coisas, como, por exemplo, auxiliar de sala. Ele tem o direito à saúde integral, ele tem direito ao acesso, não se pode limitar as sessões, porque alguns convênios limitam as sessões. Não se pode limitar, tal. Então, tem alguns ganhos, né? Às vezes o diagnóstico não é tão preciso, mas às vezes é benéfico, porque a criança acaba tendo alguns ganhos. Doutora, estamos chegando ao fim. Você gostaria de fazer aí algumas considerações? Eu queria considerar o seguinte: todos nós somos normopatas, né? Normalmente patológicos. Todo mundo tem um nariz torto de um lado, todo mundo tem a personalidade um pouco mais histriônica, um pouco mais contida. Nós somos diferentes. Então, às vezes, enquadrar uma pessoa num diagnóstico de TDAH ou de autismo não vai trazer tantos ganhos. O que a gente precisa é compreender que nós somos diferentes e ter uma sociedade inclusiva. Sendo autista, sendo TDA, tendo síndrome de Down, o que nós somos? Somos humanos e a gente precisa respeitar as diferenças. O que nós temos que tratar? Nós temos que tratar aquelas questões que o indivíduo, que está prejudicando o indivíduo na felicidade ou na adaptação, na realização do potencial do indivíduo. Isto é que nós devemos tratar. Por quê? Quem somos nós? Somos seres que viemos ao mundo para realizar o nosso potencial. Se o seu potencial, você nasceu com uma paralisia e o seu potencial é mexer a perna esquerda, você tem que realizar o potencial da sua perna esquerda. Vai lá, pinta com a perna esquerda. Se você é um gênio, realize o seu potencial, faça ao máximo. Mas compreenda que o potencial de um e de outro é diferente e a gente precisa evoluir como sociedade no respeito. A gente precisa respeitar as diferenças, realizar o potencial e ajudar o outro a realizar o potencial. A gente não precisa tornar tudo isso patológico e dizer aquele ali é louco, é autista, é TDAH. Esses diagnósticos não ajudam tanto. O que a gente precisa é ver o que é que está causando sofrimento no indivíduo e tratar aquilo que faz o sofrimento acontecer. E o resto a gente trata com respeito. Quem precisa ser tratada é a sociedade. Verdade. As pessoas precisam respeitar, porque um é mais comunicativo, né? E a sociedade preconceituosa, né? Taxa, a mulher é muito comunicativa, é dada. Né? E outros termos que não preciso citar aqui. Não, a pessoa é muito reservada, é autista. Isso não ajuda em nada. A gente precisa tratar a sociedade como uma sociedade mais inclusiva. Verdade. E na esfera terapêutica, a gente precisa tratar aquilo que causa prejuízo ao desenvolvimento. O resto, a gente trata com amor, ternura e respeito. Assim a gente evolui. E votando bem em governantes que invistam em pesquisas. É isso. É isso aí, gente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém aí, algum familiar ou algum amigo, e você que se identifica com o tema de hoje, então compartilhe esse vídeo aí com eles. Você também vai estar fazendo bem. Bom, gente, se vocês... eu gostaria muito de que vocês entrassem no Instagram do Com Rose Pod e deixem lá, manda no direct sugestões de quem vocês querem que eu entreviste aqui, porque é muito legal. Eu quero muito fazer um trabalho bacana, um trabalho aí, evolutivo, de trazer conhecimento para vocês, como a doutora aqui, que vem uma vez por mês, né, doutora? Maravilhoso trazer esse conhecimento para a gente abrir a nossa mente, para a gente viver num mundo melhor. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu te agradeço. Espero aí daqui, no último episódio. Ela vem sempre no final do mês, tá, gente? Então, sempre no último episódio, nós vamos ter aqui no Divan Pod com a doutora Ieda Benedetti. E se
Sobrou qualquer dúvida, vai lá no Com Rose Pode, faz a pergunta, a Rose vai encaminhar para mim, eu vou responder, tá? Fique à vontade, utilize esse canal, eu estou aqui para responder. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!